Olá, meus amigos cosmonautas, sejam muito bem-vindos de volta aqui ao canal Cosmos Cultura Nerd, o único canal que vai da Terra-média até as galáxias mais distantes, trazer até vocês, meus amigos, informação precisa e de qualidade. Hoje vamos falar dele, que está comemorando 85 anos este ano, o Guardião de Gotham, o Cruzado Encapuçado, o Guardião da Noite, o Cavaleiro das Trevas, o Batman, mais uma mente da história que mudou completamente como ele era visto. A história de Frank Miller, que inspirou a trilogia de Christopher Nolan. A história fantástica mudou completamente como ele foi visto até então. The Dark Knight, o Cavaleiro das Trevas. Cosmos Cultura Nerd. Antes do Cavaleiro das Trevas, o Batman ele tinha passado por várias fases desde seu início em 39. Sempre como um vigilante sombrio e um detetive nos moldes no ar, que era uma característica do final dos anos 30, anos 40, e até uma versão mais leve, colorida dos anos 60, que foi muito influenciada pela série de TV dos anos 60 com Adam West e Butch Ward como Robin. E durante essa fase, Batman foi muito retratado de uma forma mais camp, com suas menos violentas, com suas casamento exageradas, vilões muito caricatos, distanciando-se muito do tom sombrio, o introspectivo que havia sido marcado na sua criação lá em 39. Na era de ouro, na era de prata, o Batman ele era um herói mais aventureiro, com vilões muitas vezes fantasiosos, uma pegada quase de ficção científica. Histórias eram leves, o Batman era visto mais como um herói tradicional, o Comic Code Authority, que era o código dos quadrinhos, influenciou as narrativas, usando histórias mais domesticadas, mais leves e amigáveis para todas as idades. E a própria presença do Robin, o parceiro do Batman, ele ajudava a suavizar essa atmosfera, tornando as histórias mais acessíveis ao público infantil. Agora, por incrível que pareça, o seriado dos anos 60, que eu acabei de mencionar aqui para vocês, ele foi um dos principais responsáveis para o Frank Miller criar a história O Cavaleiro das Trevas. Frank Miller disse uma vez em uma entrevista que ele amava o Batman, amava de paixão, mas ele desprezava veementemente o seriado com aquela visão sarcástica que estava constantemente dizendo quão idiota era a história de quadrinhos eram. Então ele rejeitou, ele abominou completamente aquela história do seriado e quando ele fez o Cavaleiro das Trevas em 86. Depois disso, o próprio Miller introduziu o Batman na história como um herói amargurado, violento, complexo, lutando contra os seus demônios internos. O Cavaleiro das Trevas trouxe de volta o tom sombrio das primeiras histórias do Batman, mas ainda de uma maneira ainda mais madura e crítica. Ele passou até então a ser visto como um anti-herói, uma coisa mais ambígua, não tanto uma coisa maniqueísta como bom e mal. Alguém que desafia não só os vilões, mas também a sociedade, as instituições, a linha entre o bem e o mal ficou muito menos clara. O foco agora ele era a psique do Bruce Wayne, a sua solidão, os seus traumas, a obsessão com a justiça. Então Batman se tornou um símbolo da luta contra o caos, mas também o reflexo de um homem quebrado por suas escolhas. Isso é o que Frank Miller faz nessa história. E ela aborda uma série de questões, inclusive filosóficas, principalmente sobre a moralidade do Batman. Ele é ao mesmo tempo um herói que tenta salvar Gotham e também retrata o colapso do vigilante que age fora das leis estabelecidas. Isso provoca um dilema moral, pois até que ponto é justificável que alguém tome a justiça nas próprias mãos? O Batman de Miller ultrapassa os limites da lei para restaurar a ordem, mas a sua violência e sua autonomia
elas levantam questão até que ponto ele é diferente dos criminosos que ele enfrenta. Afinal, ao pé da letra, o Batman também é um criminoso, pois o cidadão comum não pode tomar a justiça com as próprias mãos. Isso é obrigação do Estado, não do cidadão. E aí? Como que fica essa balança? Em muitas histórias, antes o Batman ele era retratado como um defensor da justiça, mas aqui no Cavaleiro das Trevas, a motivação parece mais ligada a uma necessidade pessoal, uma compulsão interna, uma necessidade de reafirmar o controle e poder. A linha da justiça e da vingança é turva, levando o leitor a questionar qual é a verdadeira motivação por trás das ações do Batman. Um dos aspectos filosóficos mais fortes da obra do Cavaleiro das Trevas é o combate entre o Batman e o Superman. Aqui, na história, o Superman é representado como conformismo e a submissão à autoridade governamental. Ele é um peão, ele trabalha para o governo dos Estados Unidos e é visto como um braço, uma extensão do poder do governo. Em termos filosóficos, ele representa a obediência às leis e à ordem estabelecida. É o certinho, o escoteirão, como costumam chamar o super-homem. Que é um contraste com o Batman, que age como um rebelde e que acredita que a verdadeira justiça não pode ser alcançada através de estruturas de poder corruptas e funcionais da sociedade. Ele representa a ideia do indivíduo como fonte de autoridade moral, desafiando o controle do Estado sobre o comportamento e ações dos cidadãos. Esse conflito reflete um debate filosófico clássico entre liberdade individual e autoridade estatal. Quem tem mais direito? Quem tem o direito a defender o povo? Isso é retratado na história. Ela também pode ser lida sob uma ótica existencialista, onde o Bruce Wayne, um homem velho e traumatizado, que ao se aposentar, perde o seu propósito e significado. E quando ele volta a ser o Batman, há um claro subtexto essencial. Ele precisa encontrar o significado de sua vida através da ação, mesmo que essa ação seja violenta ou destrutiva. O retorno ao Batman, em última análise, uma forma que do Bruce Wayne reafirmar a sua existência. Ele estava perdido, ele não sabia quem ele era. Quando ele volta a ser Batman, ele se reencontra, ele renasce. Inclusive, a Gotham do Cavaleiro das Trevas é um reflexo da sociedade em declínio. As instituições falharam, a moralidade está em ruínas, e o colapso social de Gotham levanta questões filosóficas sobre a capacidade das sociedades modernas se autorregularem. O Frank Miller aqui ele faz uma crítica direta a como vê a falência das instituições modernas. Seja o governo, a mídia, a polícia, seja o que for, elas se tornam incapazes de proteger ou servir a população, que em tese seria obrigação dessas instituições, somente do Estado, o governo e da polícia. A presença constante e marcante da mídia, com intersecções que rompem a narrativa principal, com reportagens, debates e várias inserções durante a obra, é uma crítica à manipulação da mídia e à superficialidade da percepção pública. Isso é uma crítica filosófica à sociedade moderna, onde a verdade é moldada pela mídia e onde as opiniões públicas são controladas por narrativas simplificadas e distorcidas, e muitas vezes até mesmo simplórias e simplistas. A obra ela questiona o papel do herói na sociedade moderna. O Batman ele é visto tanto quanto um salvador, quanto uma figura ameaçadora. Ele não está mais alinhado ao conceito clássico de herói altruísta e ético. Ele é um vigilante que age à margem da lei. Isso levanta uma questão filosófica importante. Heróis, como Batman, são necessários em uma sociedade em colapso ou são parte do problema? Ele é a solução ou ele é o problema? Afinal de contas,
O herói ele é uma figura que precisa questionar as próprias instituições que, teoricamente, deveriam proteger os cidadãos, mas não fazem. Aí surge o vigilante exercendo o poder que por lei é do Estado, o que o torna um fora da lei. E fica todo esse contexto filosófico aí. O Cavaleiro das Trevas também ajudou a elevar os quadrinhos de super-heróis a um patamar de maior respeito, tanto artístico como literário. Antes do Cavaleiro das Trevas, gente, os quadrinhos eram muito vistos como uma mídia juvenil, até mesmo infantil ou escapista. E Miller, ao lado de Watchmen de Alan Moore e David Gibson, foram uns responsáveis por trazer temas mais sérios, adultos e complexos para o gênero, o que deu mais seriedade a essa mídia. E aí o que aconteceu depois disso? Os quadrinhos passaram a ter abordagens mais sombrias e psicológicas que passaram a ser mais comuns pós-Cavaleiros das Trevas. O legado de Miller ele pavimentou o caminho para histórias mais introspectivas, onde os heróis não enfrentam apenas vilões dando porrada neles, e sim nas suas próprias limitações morais e psicológicas. A partir do Cavaleiro das Trevas, o Batman deixou de ser visto como um herói tradicional e se tornou um vigilante sombrio e atormentado, movido por cicatrizes pessoais. E essa caracterização se tornou padrão para a maioria das representações posteriores dos personagens, como o caso da trilogia de Christopher Nolan. O sucesso dessa história ajudou a inaugurar a chamada Era Sombria ou Era Moderna dos quadrinhos, época em que as histórias mais violentas e sombrias e complexas se tornaram a norma e os super-heróis assim passaram a ser retratados como figuras mais problemáticas e imperfeitas, longe daquela figura altruísta, perfeita, heróica, mitológica que existia na Era de Ouro dos quadrinhos, nos anos 30 a 40. Com histórias que abordavam temas como corrupção, vícios, traumas psicológicos, a própria validade da figura do vigilante começou a ser retratada em histórias a partir de então. A história Cavaleiro das Trevas mostrou que histórias de super-heróis podiam ser mais do que simples aventuras. Elas podiam ser plataformas para discutir questões sociais e políticas e até mesmo filosóficas de maneira séria e eloquente. E o Cavaleiro das Trevas influenciou como outros vigilantes passaram a ser retratados, com maior foco nas consequências de suas ações. E essa história levou leitores críticos a debater o conceito do vigilante, uma figura moralmente ambígua. E essa discussão sobre o papel dos heróis como agentes da ordem, mas também como fontes de caos, continua ainda hoje sendo explorada em narrativas, em histórias mais variadas dos personagens. O Cavaleiro das Trevas ajudou a transformar o Batman muito mais do que apenas um super-herói. Ele se tornou uma lenda, um mito contemporâneo. A ideia de que Batman transcende Bruce Wayne, que numa força indomável continua existindo mesmo após sua morte, consolidou o personagem como um ícone atemporal, capaz de se adaptar a diferentes contextos e eras culturais. Essa história foi muito marcada e influenciada pelo clima político e cultural da década de 1980. Se observar nos Estados Unidos, os anos 80 foram marcados por uma escalada das tensões entre os Estados Unidos e a União Soviética, com uma constante ameaça nuclear. O confronto entre Batman e Superman ele simboliza esse individualismo do controle estatal. É uma metáfora para os meados da Guerra Fria, que Miller faz a autoridade centralizada. O super-homem, nesse caso, ele representa a submissão ao poder, ao Estado. Nesse caso, o governo americano. Então é que lá vemos estampado o Reagan. Enquanto Batman é o símbolo do individualismo e da resistência ao poder governamental, à autoridade estatal.
A presidência do Reagan nos Estados Unidos, ela marcou uma era de política conservadora, privatização e reforço da presença militar no cenário global. O Cavaleiro das Trevas reflete essas mudanças, uma crítica velada à forma como super-heróis poderão ser usados como instrumentos políticos na história. O governo dos Estados Unidos emprega Super-Homem como uma arma viva para manter a ordem, enquanto o Batman desafia a autoridade estabelecida. A Gotham de Miller é uma cidade caótica, em decadência, e reflete os medos sociais que surgiram na década de 80, como a criminalidade nas grandes cidades, o medo de gangues, a percepção que a sociedade tinha que estava à beira do colapso. A gangue dos mutantes que existe na história, com sua violência extrema e falta de respeito pelas autoridades, é um reflexo dessas preocupações urbanas e o medo que a juventude estivesse fora de controle. Um medo muito comum e forte na época dos anos 80. A obra também ela oferece uma crítica à manipulação da opinião pública pela mídia. Constantes painéis, debates televisivos, reportagens sensacionalistas em torno do Batman, tudo isso está refletindo uma crescente preocupação que existia nos anos 80 com a influência da mídia na política e na sociedade, especialmente com o advento da televisão, com principalmente de informação e entretenimento, que começou a se popularizar lá no final dos anos 70, início dos anos 80. E um dos aspectos mais comentados da história é o confronto entre o Batman e o super-herói, que representa um embate tanto ideológico quanto físico. Isso pode ser visto como uma alegoria para o conflito entre o individualismo e o coletivismo, entre a liberdade pessoal e a conformidade com o sistema. Do ponto de vista histórico, Batman, o Cavaleiro das Trevas, foi uma resposta direta e objetiva às tensões políticas, sociais e culturais dos anos 80. Ela capturou o pessimismo e a paranoia da Guerra Fria, as ansiedades urbanas, como da criminalidade, as questões em torno da autoridade da vigilância estatal. Em suma, Cavaleiro das Trevas de Frank Miller não só redefiniu o Batman, mas também ajudou a levar os quadrinhos a um novo patamar de respeito e relevância cultural, marcando assim uma época de transformação, tanto na indústria de quadrinhos quanto na maneira que os super-heróis eram percebidos. E assim, meus amigos, chegamos ao fim desse vídeo. E eu peço a vocês, se gostou, curtiu esse vídeo, faça os 3 Cs. Curte, comenta e compartilha. Isso é muito importante para esse canalzinho que está se esforçando para trazer até vocês informação de qualidade. O objetivo aqui é trazer para vocês informação fidedigna, de qualidade. Por isso os vídeos às vezes demoram um pouquinho e dá trabalho pesquisar. Mas em suma, é isso aí, gente. E também me sigam nas lives do canal Star Geek Nerd Wars, das terças às 8 horas da noite, onde junto com alguns amigos, em uma live de 1h30, a gente discute algum tema da cultura nerd geek. E nos vemos no próximo vídeo. E vida longa e próspera, cosmonautas. Até a próxima.